A gente saber que nós servimos a um Deus que a todo instante Ele está ali, olhando, guardando a cada um de nós. Um Deus que a palavra diz que, aleluia, isso. Um Deus que a palavra diz que se inclina dos altos céus para ver, para contemplar a cada um de nós. É maravilhoso nós sabermos que há essa proteção quando nós nos entregamos ao Senhor. Quando o irmão Fábio, ele leu o Salmo de número 127, aquilo veio só para tão somente confirmar aquilo pelo qual o Senhor, Ele havia colocado no meu coração nessa semana, acerca dessa palavra pela qual nós vamos ouvir. Onde o Salmo disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui já mostra que é o Senhor, é Ele que tem guardado a cada um de nós. É Ele que tem sustentado a minha vida, é Ele que tem sustentado a sua vida, é Ele que tem colocado a cada um de nós de pé. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Então abra sua Bíblia em Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 6, glória a Deus. Jeremias 6, a partir do versículo de número 16. Que o Senhor me conceda graça para poder estar ministrando essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 6, versículo de número 16, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, informa-te, tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a esse povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, e vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, obrigado, irmão. Vou deixar essa outra aí também. Irmãos, é uma palavra que estremece a cada um de nós.
Estremece porque a gente vê a seriedade, o perigo que há quando nós abandonamos a presença do Senhor. Quando nós voltamos aqui em Jeremias mesmo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor dá uma palavra também dura a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. E tudo isso causa temor, causa medo. Temor em cada um de nós. Porque no próprio livro de Jeremias, no capítulo número 5, lá no versículo de número 30, ele vai dizer assim, ó: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? E que fareis no fim disso? Irmão, eu estava estudando esses dias em casa, até mesmo, às vezes mais vago lá no meu serviço, acerca do período pelo qual o povo de Deus, ele foi levado para o cativeiro babilônico. O período pelo qual, cerca de 50 a 70 anos, aonde aquele povo, ele foi levado para estar agora como escravos novamente na Babilônia. Mas antes de nós entrarmos nessa questão, a gente vai ver também, lá em Oséias, que Oséias vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Oséias, capítulo de número 4, aleluia, ele vai dizer assim, ó: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Quando nós lemos na King James, ela vai dizer que o Senhor tem uma grande acusação contra essa terra, contra os habitantes dessa terra. E ele vai dizer por quê? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. E ele vai continuar dizendo: só prevalecem o perjurar, o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar. O Senhor, então, ele tem uma grave acusação contra os habitantes da terra. Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há mais verdade na terra, não há mais benignidade. O que prevalece é mentir, é roubar, é furtar, e é homicídio em cima de homicídio. Quando nós olhamos para a vida desse povo, que se chama pelo nome do Senhor, quando nós vamos olhar na palavra do Senhor, os feitos, as maravilhas que o Senhor, ele operou na vida daquele povo, são coisas tremendas, coisas que a gente com nossos olhos nesse dia de hoje a gente não vê mais, aquelas coisas que aconteceram lá atrás, com aquelas pessoas que estavam vivendo cativas, que estavam sendo aprisionadas, mas o Senhor, com braço forte, com mão forte, ele vai lá e resgata o seu povo. Ele vai lá e resgata o seu povo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Êxodo, louvado seja o nome do Senhor, Êxodo 3, aleluia, é isso, Êxodo 3, aleluia.
Êxodo 3, o Senhor agora, ele fala a Moisés. Ele chega, Moisés agora se achega diante dele naquela sarça, naquele momento ali, quando ele sobe aquele monte, para poder estar ali vendo o que estava acontecendo naquele lugar. Agora ele sobe e ele vai até um encontro ao Senhor. E nesse encontro que Moisés ele tem com o Senhor, quando nós chegamos aqui no versículo de número 7 do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, logo, a gente abriu um parênteses aqui. O Senhor, Ele está vendo a sua dor. O Senhor, Ele está contemplando aquilo pelo qual você tem passado nesses dias. O Senhor, Ele está vendo a sua aflição, a sua dor, aquilo que você tem passado nesses tempos de hoje. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus nos céus, que Ele contempla, que Ele vê a nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade. E Ele diz para Moisés: eu tenho visto, Moisés, atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Louvado seja o nome do Senhor. E lá embaixo, no versículo de número 9, ele vai dizer assim, ó: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, então, Ele contempla a aflição daquele povo. O Senhor, então, Ele vê a dor, a dificuldade, aquilo pelo qual aquele povo estava passando. E agora ele chama a Moisés para que ele vá até o Egito e de lá ele tire o seu povo do Egito, da escravidão pela qual eles estavam vivendo naquele período, da dificuldade, da luta pela qual eles estavam sendo, naquele momento, afrontados, acusados, naquele sofrimento pela qual eles estavam vivendo. O Senhor agora, Ele vê e envia o seu servo para que o seu povo fosse liberto da escravidão, das mãos do Egito, daqueles que viviam lá no Egito, que dominavam sobre aqueles homens. O Senhor agora lhe resgata esse povo. Os irmãos conhecem a passagem. Ele agora vai lançar pragas sobre aquele lugar. Ele vai lançar situações naquele lugar, a ponto de o povo, no final de tudo, o povo ainda mandar aquele povo embora, ainda mandar com presentes, com ouro, com prata. E assim o Senhor fez. E esse povo agora, ele sai do Egito. E uma vez que agora eles não estão mais na presença de Faraó, uma vez mais que eles não são acorrentados, que eles não são mais aprisionados, agora aquele povo, ele começa a peregrinar pelo deserto, e ali a mão do Senhor está com esse povo. Ali está a mão do Senhor com esse povo, aonde tudo o Senhor proveu para cada um deles. Nós já falamos disso aqui. Ele fez com que água brotasse da rocha, Ele fez com que maná descesse dos altos céus, Ele fez com que cordonizes viessem carnes até aquele povo e alimentava aquele povo. E o povo assim, ele foi vivendo. Aqueles que se levantavam contra o povo, que era chamado pelo nome do Senhor, eles eram afrontados, eles eram derrotados. O Senhor dava vitória a esse povo. E assim, durante muito tempo, esse povo ele passou a viver essas experiências com o Senhor. Lembra quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Quando nós outrora vivíamos lá atrás, no lamaçal do pecado. Eu falo por mim porque eu não vim de berço evangélico. Eu ainda vivi coisas nesse mundo lá fora, coisas que não agradam ao Senhor, mas o Senhor com seu amor, com a sua misericórdia, com seu perdão, Ele foi lá no fundo, lá onde eu nem pensava, nem imaginava. Ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio que não foi diferente com os irmãos que aqui se encontram também. Tudo isso mostra o amor do Senhor para com cada um de nós.
Tudo isso mostra a bondade do Senhor para com cada um de nós. Se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não fosse o Senhor, mas Ele estava ali a todo tempo, a todo instante, ao nosso lado, guardando, sustentando a nossa vida. E não foi diferente na vida desse povo lá atrás. Um povo próspero, um povo aonde agora eles começaram a se organizar, a vida dele, a vida pela qual eles viviam agora, eles viviam uma vida organizada, eles tinham tempo para agora cultuar ao Senhor. Tudo que eles colocavam à mão era abençoada, porque a proteção deles, o escudo deles, quando nós louvamos aqui, o escudo era o próprio Deus, o próprio Senhor. Era Ele que direcionava todas as coisas para que o seu povo agora estivesse de pé na presença do Senhor. Ainda aqui em Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós lemos Jeremias, capítulo de número 2, ele vai dizer assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, e do amor dos teus esponsórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que a devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Israel era como santidade para o Senhor. Aquele povo era um povo santo na presença do Senhor, um povo que vivia segundo os mandamentos que o Senhor ele dara a cada um deles, um povo que vivia segundo as regras pelas quais o Senhor ele havia determinado para aquele povo. Ele era a santidade, as primícias do Senhor era aquele povo. Por isso o povo prosperava, por isso o povo era um povo abastado, aonde, como eu disse, tudo que eles colocavam à mão era abençoado, e assim eles foram vivendo a sua vida, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, vivendo em retidão para com o nosso Senhor, o nosso Deus. E Deus assim, Ele fazia com que aquele povo, ele fosse caminhando rumo à Nova Jerusalém, ele fosse caminhando, e o povo ali, o Senhor ali sustentando, concedendo graça àquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E durante muito tempo, dessa maneira, viveu o povo de Deus, adorando ao único Deus, ao Deus que está acima de tudo e acima de todos. Eles não adoravam a outros deuses, porque eles criam naquele pelo qual eles haviam sido resgatados das mãos de Faraó. E assim o povo viveu, e assim o povo andou na presença do Senhor. Mas o tempo, os anos, eles vão se passando. Assim também, irmãos, é na nossa vida. A gente muitas das vezes começa bem na caminhada, a gente começa querendo fazer de tudo na casa do Senhor, a gente quer logo fazer, se tem oração a gente quer ir, se tem uma vigília a gente quer estar junto na vigília. Ah, mas a vigília vai até 6 horas da manhã. Não, eu não durmo, eu fico aqui acordado. A gente vai naquela empolgação, naquele amor, naquele primeiro amor, a gente vai se dedicando mais e mais à palavra do Senhor, a gente não perde o momento de leitura do Senhor, a gente tem prazer na leitura do Senhor, em ler a palavra do Senhor, em aprender mais do Senhor, culto no lar a gente está, estudo, enfim, em tudo, a gente está, porque a gente está começando, a gente começou a conhecer o Senhor, porque outrora a gente não conhecia, a gente vivia a nossa vida da nossa vã maneira de viver, a gente fazia as coisas segundo o que a gente pensava, achava que era correto, que era certo, mas agora a gente conheceu ao Senhor, a gente agora desceu as águas, nos batizamos, e agora a presença do Espírito Santo, ela começa a habitar dentro de cada um de nós, e a gente, como eu disse, não mede esforços, tudo, não, pode contar comigo, não pode contar comigo, e assim vai,
E eu não estou falando mal, que não mal não, estou dizendo porque é dessa maneira que acontece. E não foi diferente na vida daquele povo. Aquele povo viveu experiências com o Senhor. Tudo que eles faziam, ali estava a mão do Senhor operando na vida deles. Tudo que eles colocavam prosperava, tudo que eles faziam, o Senhor, Ele estava sempre ali abençoando, concedendo graça, junto daquele povo. Mas como eu disse, o tempo, ele vai se passando. O tempo vai se passando. Quando nós vamos para Timóteo, a palavra vai dizer de uma apostasia, que ela tem, que aconteceu lá atrás, naquele povo, e acontece também nesses dias de hoje. Abra sua Bíblia em Timóteo, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeira de Timóteo, capítulo número 4. Vai falar da apostasia nos últimos tempos. É por isso que o Senhor diz, coisas horrendas se andam fazendo na terra. Coisas horrendas se andam fazendo na terra. E ele vai dizer aqui, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. No versículo número 2 fala pela sua hipocrisia. Na King James fala de influência. De influência. Nós já lemos, o pastor já deu um estudo aqui certa vez, falando das influências, que nós somos sim, seres influenciáveis. E aquilo pelo qual a gente começa a buscar, mais a fazer, aquilo pelo qual a gente começa a viver, aquilo pode influenciar na nossa vida, tanto para o bem, como também para o mal. Porque somos seres influenciáveis. O texto diz, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia, pela influência de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria mente. Israel era a primícia do Senhor. Ela era a santidade do Senhor. Ela vivia em santidade para com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ela fazia a vontade do Senhor, mas as influências que estavam chegando diante daquele povo, começou agora a deturpar a mente daquele povo, a ponto de abandonar a presença do nosso Deus, do Deus que tirou a cada um deles lá do Egito, da escravidão pela qual vivia. Agora esse povo, ele começa a se entrelaçar, a se embaraçar com as coisas dessa terra, se esquecendo dos mandamentos, se esquecendo do poder do Senhor, daquilo pelo qual o Senhor, ele fez na vida daquele povo. Eles começam agora a se esquecer, a não se lembrar mais das coisas pelas quais eles viveram quando estavam na presença do Senhor. Quando o Senhor, ele direcionava o caminho pelo qual aquele povo, ele devia seguir. Por isso que o Senhor disse aqui no versículo de número 16, e vai dizer assim, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Aquele povo sabia o caminho pelo qual eles deviam seguir. Aquele povo sabia as veredas pelas quais o Senhor estava conduzindo a cada um deles, o caminho pelo qual o Senhor tinha planado para cada um deles. E o Senhor diz para que eles venham a andar nesse caminho, mas eles dizem aqui, não andaremos. Muitas das vezes também dentro da casa do Senhor, nesse tempo de hoje,
As pessoas muitas das vezes agem também dessa maneira. Nós sabemos, a palavra do Senhor vai dizer que existem dois caminhos, e vai dizer que um é estreito, apertado, e vai dizer que o outro é largo, espaçoso, e ela vai dizer que muitos entram por esse caminho, e muitas das vezes as pessoas, mesmo conhecendo o caminho do Senhor, que é estreito, que é apertado, e que são poucos os que entram por ele, as pessoas muitas das vezes escolhem estar nessa porta larga, nesse caminho largo, espaçoso, e com isso vai perdendo a presença do Senhor na sua vida. Por isso que o Senhor tem uma contenda assim contra os habitantes da terra. É contra cada um de nós. Quando nós agimos dessa maneira contra a santidade do nosso Deus. Quando nós agimos dessa maneira contra a santidade do nosso Deus, o Senhor, Ele tem todo o cuidado de enviar o seu profeta para poder anunciar aquele povo, para poder mostrar àquele povo aquilo pelo qual eles estavam fazendo, o perigo que era, mas ainda assim eles dizem, não andaremos. Não andaremos. Também pus atalaias, diz a palavra no 17, também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Não escutaremos. Eu glorifico o nome do Senhor, por cada dia a gente poder essa oportunidade, esse privilégio de poder estar na casa do Senhor e ouvir da palavra do Senhor, uma palavra sem mistura, uma palavra que não sem colocar as coisas do mundo, trazendo as coisas do mundo e colocando para nenhum de nós, mas tão somente a palavra verdadeira do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, como foi hoje pela manhã na EBD. Louvado seja o nome do Senhor, e como tem sido a cada dia, essas 4 semanas pelas quais, na terça-feira, nós temos aprendido aqui acerca da reconstrução dos muros. É como o pastor mesmo falou naquele dia, alguém de vocês aqui já ouviu em outro lugar um estudo dessa maneira? A gente tem um privilégio, nós somos privilegiados por isso. Mas quantos têm dado crédito? Quantos têm tomado posse verdadeiramente, não e dizer, não Senhor, eu quero sim, eu vou sim reconstruir esse muro, porque foi dada oportunidade àquele povo lá atrás também, foi dada oportunidade a cada um deles, para que eles se colocassem diante do Senhor, para que eles se pusessem no caminho pelo qual o Senhor lá atrás já tinha mostrado para cada um deles, o caminho pelo qual eles deviam seguir agora, que era na presença do Senhor, do nosso Deus, na presença do Senhor, seguindo o seu caminho, porque assim como Ele fez lá atrás, no passado, Ele ia continuar fazendo aquele povo, mas eles disseram, não andaremos, não andaremos. Existe, irmão, um livre-arbítrio a cada um de nós, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, esse livre-arbítrio, ele não pertence mais a nós, não pertence mais a mim, eu falo por mim, eu entreguei ao Senhor, quando eu decidi no meu coração, agora não mais andar nos costumes passados, do mundo lá atrás, pelo qual vivia, mas agora eu decidi andar no caminho para Cristo Jesus, então, esse livre-arbítrio que está em mim, ele não pertence mais a mim, eu entreguei ao Senhor para que agora o Senhor, Ele venha a direcionar o meu caminho, Ele venha mostrar, aplanar diante de mim o caminho pelo qual eu devo seguir, o caminho pelo qual eu devo percorrer, uma vez que agora eu decidi andar, viver em santidade com o Senhor, em ser as primícias do Senhor. Aquele povo era isso, mas tão somente abandonaram tudo, se esqueceram de tudo o que viveram na presença do Senhor, se esqueceram de tudo. Por isso que Jeremias disse aqui, eu vou falar isso não só agora, mas outras vezes eu vou ler de novo, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo nessa terra, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo nessa terra. Não há mais verdade, Oséias disse. Não há mais benignidade. O que prevalece é roubar, é furtar, é adulterar. É homicídio em cima de homicídio.
As pessoas se esquecem, muitas das vezes, do poder do nosso Deus, daquilo pelo qual o Senhor, Ele quer fazer em cada um de nós. Aquilo pelo qual Ele veio, Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para que através daquele sacrifício fosse aberta uma porta de salvação para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas assim como aquele povo lá atrás, no passado, também muitos têm se esquecido da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Irmãos, quando você para conversar com uma pessoa que você outrora você já viveu com ela experiências na presença do Senhor, mas a pessoa que está agora afastada do caminho do Senhor, a pessoa que está dispersa, que agora não mais tem o prazer de cultuar, não tem mais o prazer de ler, de meditar na palavra do Senhor, você vê como que Satanás ele age na vida da pessoa, a tristeza que nós percebemos ao falar, quando nós encontramos um parente, um amigo, nessa condição. Imagina como que ficou aquele povo, um povo que viveu experiências tremendas com o Senhor, um povo que viu o próprio Senhor. A palavra diz que durante a noite, uma coluna de fogo estava ali diante deles, aquecendo, e no calor do dia, uma nuvem os cobria, e a pedra, que era Cristo Jesus, o seguia. Olha que maravilha! Aquele povo viu ele chegar diante de um poço, chamado Mara, e a água ali está amarga. O Senhor pega agora um graveto e joga ali, e aquela água se torna potável. Tudo isso, aquele povo viu, de tocar numa rocha, e água brotar da rocha. Alguém aqui já viu isso? Não? Aquele povo viu. Aquele povo viu. Então somente não mais se lembra das maravilhas que o Senhor operara na vida deles. Eu creio que muitos irmãos aqui já viveram também experiências com o Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor pelos irmãos estar perseverando, está a cada dia buscando mais a presença do Senhor, está mais a cada dia sabendo que a proteção vem dele, sabendo que a direção vem do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor por cada um dos irmãos aqui presentes, por aqueles que nos ouviram também nessa noite. Mas de repente há pessoas que não se encontram mais desse jeito, que viveram sim experiências com o Senhor, mas agora abandonaram a presença do Senhor. Mas agora deixaram de lado, não mais estão com aquele fervor, com aquela alegria, aquele desejo de buscar a palavra do Senhor. Aquele povo, como está dizendo aqui, tinha liberdade de culto, eles se organizavam para poder estar ali junto com o Senhor, mas tão somente se esqueceram por sua rebelião contra ao Senhor. O povo se rebelou contra Deus. O povo agora se rebelaram contra o Senhor. A apostasia agora veio diante desse povo. Aquilo pelo qual eles viviam, que era natural, estar na presença do Senhor, eles tão somente agora abandonaram, ignoraram tudo aquilo que viveu na presença do Senhor. E o Senhor está alertando, o Senhor está mostrando, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer no versículo de número 18, portanto ouve vós nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ele está dizendo, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Aquele povo não estava mais atento àquilo pelo qual o profeta, o Senhor, ele falava àquele povo. Eles agora, tudo aquilo que vinha da parte do Senhor para cada um deles, eles estavam rejeitando. Eles estavam rejeitando, onde foi lido.
Estai, pois, atentos à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. Mas aqui embaixo, ouve tu, a terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Eles estavam rejeitando agora tudo aquilo que o Senhor, Ele fizera sobre a sua vida. Não havia mais prazer naquele povo, das coisas que o Senhor colocava diante de cada um deles. Ele vai dizer aqui no 20, para que, pois, me virá o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. A adoração daquele povo agora, a adoração não era mais com aquele fervor, com aquele desejo, aquela alegria, porque estavam na presença do Senhor, na tenda do Senhor, aquela alegria de poder estar ali. Mas o Senhor diz para ele que a adoração pela qual eles estavam dando a ele ali agora, já não serviam mais, não agradavam mais o Senhor. Assim acontece, irmãos, nesses tempos de hoje, 2024, com aquele que também, ele se afasta da presença do Senhor, com aquele que já não tem mais o mesmo desejo, o mesmo ânimo, de poder estar na casa do Senhor, de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. A adoração, ela vai se esfriando, o louvor, ele já não é mais a mesma coisa, porque não há mais aquele desejo, aquele amor no coração, amor pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Teve uma sexta-feira dessa que a gente veio aqui, que os varões estão se reunindo aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas devido ao tempo também choveu demais, aquela coisa toda. Nós ficamos aqui, se eu não me engano, umas cinco pessoas, Dedé, umas pessoas, Luan, a gente estava por aqui, os irmãos aqui também estavam. A gente pegou, esperando para ver se chegava, mas não chegou. Amém, mas não chegou. A gente pegou, reuniu aqui, colocamos as cadeiras em voltas aqui, e falamos assim, já que estamos aqui, foi até o Luan que falou, já que estamos aqui, vamos adorar o Senhor. Porque independente de ele estar aqui 15, 20, 30 varões aqui, ou se está 5 ou 6, o Senhor, Ele está presente no nosso meio. E a gente sentou aqui, o irmão do violão estava, o irmão Henrique, sentamos aqui e começamos a cantar louvor, cantava um louvor, um levantava um clamor, cantava um louvor, o outro levantava o outro clamor, cantamos mais um louvor, e assim nós fizemos, e foi maravilhoso poder fazer dessa maneira. Mas tudo isso, aquele povo perdeu, eles se esqueceram, eles não mais tinham alegria de poder estar na presença do Senhor, e o Senhor advertindo a eles, dizendo para eles, mostrando para eles, do perigo pelo qual eles estavam fazendo. Ele diz, para que pois me virá o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática das terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a esse povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, vizinho e o seu companheiro perecerão. O Senhor está dizendo para aquele povo, eu vou armar tropeço para vocês, eu vou armar tropeço, e detalhe, não vai ser só para você, vai ser seu pai, seu filho, seu vizinho, porque abandonaram a presença do Senhor, porque se esqueceram do poder do nosso Deus, do poder do nosso Senhor e Salvador. Eles se esqueceram, e o Senhor adverte, mostra para eles, e pior, Ele vai dizer, assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra, arco e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia. Eles não usarão de misericórdia. Irmãos, quando o servo do Senhor,
ele está na presença, na casa do Senhor. Ele está fazendo a vontade do Senhor. Ele está vivendo, ele está buscando, ele está se dedicando a cada dia, ele está se lançando na obra do Senhor. Mas quando há uma apostasia, quando há um esfriamento, aquilo pelo qual o mundo, ele tenta e ele quer colocar naqueles que se desviam da presença do Senhor, aquilo pode destruir a sua vida. Porque o mundo não age com misericórdia de nenhum de nós lá fora. Satanás, ele não tem misericórdia de nenhum de nós. Ele vem com seus arcos, com as suas lanças, sobre cada um de nós. E o intuito dele é trazer dor, trazer sofrimento. Porque tão somente para isso ele veio, para matar, para roubar e para destruir. Quando o servo, ele abandona a presença do Senhor, ele está deixando de lado o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, e agora ele está buscando aquilo que pode trazer dor a ele, aquilo que pode trazer dificuldades, tropeços na sua vida, e final, pode trazer morte, não somente física, não somente espiritual, mas também morte física. Porque para isso ele veio, para matar, para roubar e para destruir. Para isso Satanás veio. Por isso que o Senhor, ele alerta, arco e lança trarão eles, eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti. O intuito do inimigo em nossas vidas é fazer que esse desejo que temos em nós, em dentro de cada um de nós, de adorar ao Senhor, de entoar louvores ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor, o intuito dele é arrancar, é tirar tudo isso de dentro de cada um de nós, para que nós viemos a nos tornar vazio, sem a presença do Senhor. E nós sabemos que a casa que está vazia, a palavra diz que o Espírito pelo qual ele habitava, ele olha, ele vendo vazia, ele vai, olha a casa vazia, ele volta e chama 7 espíritos ainda piores, e torna o estado daquele pior do que o primeiro. Torna o estado pior do que aquele primeiro. Aquele povo agora, ele foi levado cativo para a Babilônia. Aquele povo que era a santidade do Senhor. Aquele povo que agora era, aquele povo que era as primícias do Senhor. Aquele povo que tudo o Senhor, ele colocava diante deles. Aquele povo que tudo o que fazia, o Senhor abençoava. O Senhor abençoava. Esse povo agora, ele é tirado do seu lugar, da sua terra, e ele é levado agora cativo para a Babilônia. E ali eles começam a viver uma vida totalmente contrária à vontade do Senhor para suas vidas. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável a cada um de nós. Aquele povo agora, eles abriram mão de tudo isso para agora estarem vivendo no cativeiro. Aonde outrora o Senhor foi lá com um braço forte e resgatou, agora eles são novamente levados a ser cativos. Tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso por conta da rebeldia contra o Senhor. Tudo isso por conta da desobediência contra ao Senhor. Segunda de Reis, capítulo de número 17, olha o que vai dizer. A partir do versículo de número 7. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó.
a partir do versículo 17, versículo 7, ele vai dizer assim, ó: e sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas, imagens de bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Aquele povo se esqueceu. Agora eles começam a levantar altares para si, para adorarem. Eles se esqueceram das promessas do Senhor, daquilo pelo qual o Senhor lhe fez, para que eles tivessem uma vida e uma vida com abundância. E no 11 ele vai dizer assim: e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Aquele povo não teve o temor do Senhor. Eles não temeram ao Senhor. Eles começam a cultuar deuses pelos quais o Senhor, ele disse para que não os buscasse, para que não cultuasse. Eles agora fazem isso, e com isso, eles provocam a ira do Senhor. E servir, aí está dizendo aqui, servir os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, e os meus estatutos, conforme toda a lei, que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor teu Deus. Note que a misericórdia do Senhor, o Senhor ainda teve misericórdia de enviar os seus profetas e dizerem para eles voltarem os seus caminhos. Mas eles não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como cerviz de seus pais, que não creram no Senhor. E pior, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, dos quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como eles. Olha a rebeldia desse povo. E o que me deixa assim maravilhado é que o Senhor, isso aconteceu lá atrás, no outrora, no passado, mas são coisas que estão acontecendo nesse tempo de hoje. As pessoas não estão atentas à voz do Senhor. A palavra a cada dia, todas as vezes, ela é proclamada, ela é mostrada, mostrando o caminho pelo qual o povo de Deus ele deve seguir, mas o povo diz que não vai andar, o povo diz que não vai escutar, e começa assim a se entrelaçar, a se envolver com as coisas lá de fora desse mundo. Com as coisas lá de fora desse mundo. Quando o Senhor, ele tem todo o cuidado, toda a misericórdia do Senhor, convidando, chamando a cada um de nós, para que nós venhamos a andar segundo a vontade do Senhor, segundo os propósitos do Senhor, e muitos não têm dado ouvidos a isso, e têm se esquecido daquilo pelo qual o Senhor, ele tem feito em nossas vidas. Por isso que diz no texto, coisas espantosas e horrendas
se anda fazendo no meio do povo. Espantosa e horrenda se anda fazendo no meio desse povo. Oséias diz que o povo padece por faltar o conhecimento da palavra do Senhor. E muitos sem entendimento, sem conhecimento, têm se perdido e se deixado levar pelas coisas que o mundo tem oferecido, pelas migalhas que Satanás, muitas das vezes, ele coloca diante de cada um de nós. As pessoas têm se esquecido do manjar, do maná que o Senhor, Ele tem derramado cada dia sobre as nossas vidas, e tem se alimentado de coisas inúteis e vãs, se esquecendo da palavra do Senhor. Aquele povo, quando nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, quando a gente lê o Salmo de número 137, a gente vê a tristeza daquele povo, por agora não estar mais na presença do Senhor, por ter abandonado tudo aquilo pelo qual eles haviam recebido, tudo aquilo que eles haviam conquistado na presença do Senhor. Eles se esqueceram disso. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 137. Aleluia. Ele vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e que nos conduziram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Aquele povo estava triste, a esperança havia se perdido do meio do povo, a alegria pela qual eles tinham de estar na presença do Senhor, tudo isso agora se perdeu no meio deles. Eles agora são levados cativos, e uma vez que estavam lá cativos, presos, eles ainda zombavam, os homens ali que os cercaram, que os aprisionaram, ainda zombavam deles, dizendo: canta agora um cântico daquele de Sião. A alegria, mostra agora essa alegria pela qual vocês têm, mas ele dizendo, e ele vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Assim é quando nós perdemos, quando o servo ele perde a presença do Senhor dentro de si. Assim é quando aquele que serve ao Senhor, ele se afasta, ele se apostata da presença do Senhor, aquele vazio que fica dentro, quando sai, quando está, não é mais aquele prazer, não é mais aquela alegria, mas tão somente o vazio, a tristeza, a falta de esperança. Assim estava vivendo aquele povo. Eu lembro de Davi, eu já disse outra vez aqui, numa outra oportunidade, e torno a dizer agora: Davi, ele sabia do erro pelo qual ele cometeu, até que o profeta chega diante dele e aponta para ele do erro pelo qual ele cometeu. Nós já lemos o Salmo aqui 51, de como ele se humilha na presença do Senhor, porque ele sabia que ele não podia ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus, e assim estava aquele povo agora na Babilônia, cercado, aprisionado, acorrentados, sem alegria, sem esperança, um povo agora cativo, mas um povo que viveu maravilhas na presença do Senhor, tão somente pela rebeldia contra o nosso Deus. E quantos têm estado dessa maneira, nessa rebeldia, na presença do Senhor, diante do Senhor? Não, mas não é bem assim, eu não quero isso para a minha vida mais não. Eu encontrei algo melhor, e assim vão vivendo as suas vidas, e deixando que a tristeza, que a angústia, ela venha tomar conta do seu ser, venha tomar conta do seu ser. Irmãos, é um perigo abandonar a presença do Senhor.
É um perigo quando a gente decide não mais estar na casa do Senhor, fazer a vontade do Senhor, e agora decide no coração a viver as coisas que o mundo ele tem colocado, ele tem oferecido lá fora. E ouso dizer uma coisa, são coisas que o mundo muitas vezes coloca, que aos nossos olhos carnais parecem ser coisas atrativas, coisas boas, mas o final disso é morte. Mas o final disso é morte. Mas aquilo que o Senhor, Ele tem para cada um de nós, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, esse vai fazer com que eu e você, a gente venha ficar de pé, a gente venha ter vida e vida com abundância na presença do Senhor. Vida com abundância na presença do Senhor. Mas quando nós abrimos mão disso, quando nós rejeitamos a presença do Senhor, a tristeza, ela toma o nosso coração. A esperança, ela se vai de cada um de nós. O desejo pelas coisas que vêm do alto, ela tão somente, elas nos abandona. Ela não fica em cada um de nós. Ela nos deixa. Porque nós, pelas atitudes, pela rebeldia, pela ignorância, abrimos mão da presença do Senhor. Então permaneça naquilo pelo qual você tem aprendido. Permaneça naquilo pelo qual você tem observado através da palavra do Senhor, você tem ouvido através da palavra do Senhor. Não abra mão da palavra do Senhor, não abra mão, não negocie com o mundo, não. Fala com o Senhor, coloca diante dele a sua luta, coloca diante dele a sua dificuldade. Não pense que o mundo, ele vai mudar a sua situação de vida, que ele vai fazer com que você venha a ser uma pessoa própria. Não, o mundo não vai fazer isso. Ainda que ele faça, mas o final é morte. Ele pode até fazer, mas no final ele vai cobrar algo da sua vida. E esse algo que o mundo cobra, que Satanás ele vem cobrar de nós, ele pode tirar de nós a salvação em Cristo Jesus. Ele pode roubar de nós a salvação que vem do nosso Senhor. Todo aquele sacrifício que foi conquistado naquela cruz, a gente agora, quando abandona isso, a gente está perdendo, está abrindo mão de tudo que o Senhor, Ele conquistou por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Como nós louvamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus, tomamos posse, é nossa herança. Então foi para mim, é para você, é para cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. É para cada um de nós. Aquele povo teve que passar um período de dificuldade para poder compreender isso. Ele foi levado para a Babilônia. Ele foi levado cativo. Ele sentiu saudades das coisas que eles viviam na presença do Senhor. Eles não tinham mais o prazer de sentar, de louvar, de adorar ao Senhor. Os instrumentos pelo qual eles tinham, agora foram pendurados nos salgueiros. Tudo isso porque se rebelaram contra Deus. Tudo isso porque abandonaram a presença do Senhor. Muitas das vezes aquele servo do Senhor, muitas das vezes está na presença do Senhor, está na casa do Senhor, mas uma vez que conhece o mundo, aleluia, uma vez que conhece o mundo, sabe o que eles fazem com a palavra do Senhor, com a Bíblia? Eles pegam, fecham, vai num canto assim, deixa. Não, agora pode ficar aqui, que agora eu conheci outra coisa, deixa aqui guardado. Vai numa estante, coloca lá junto com os outros livros do mundo que tem, bota ali junto, e se esquece da palavra do Senhor. E tão somente se esquece da palavra que cura, da palavra que salva, da palavra que liberta. Eles não tinham mais prazer de adorar o Senhor. Como eu disse, o Salmo diz, os instrumentos estavam lá pendurados.
E aqueles que torturavam ele, aqueles que castigavam, aqueles que não tinham misericórdia, como o texto foi falando aqui de cada um deles, ele dizendo para eles: canta agora, canta agora. Quando o ser humano, ele abandona a presença do Senhor, e ele cai em laços, em tropeços lá fora, e a pessoa ímpia chega do lado e: cadê seu Deus? Você não servia a Deus, por que você está vivendo dessa maneira? Por que você agora está assim? Olha como você está, olha como você está. Cadê o Deus pelo qual você servia? Que você falava que buscava Ele, que servia a Ele, que Ele te guardava, te sustentava. Cadê o seu Deus? Era assim que aqueles homens estavam zombando, acusando aqueles homens ali. E tudo isso trouxe tristeza no seu coração, por terem abandonado, rejeitado a presença do Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Delfim, faz favor, sobe aqui. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que Satanás, ele tenta, muitas das vezes, acusar você ou falar algo de você. Eu não sei daquilo que você tem passado. Mas o Deus pelo qual eu sirvo, o Deus pelo qual nós servimos, Ele está presente aqui nesse momento. E Ele está contemplando a minha dor e a sua dor. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe daquilo pelo qual você está precisando. Ah, mas pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei contra o Senhor. Eu passei por um momento que eu me esqueci também do Senhor. Eu não me lembrava mais dEle. O Senhor te convida hoje a você tornar ao caminho do Senhor, a estar na presença do Senhor, a viver verdadeiramente aquilo pelo qual Ele tem preparado para cada um de nós. Grupo de louvor, faz favor, chega para cá. Aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Não importa o que houve, o que você fez, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. E a misericórdia do Senhor, ela é grande para com cada um de nós. Ela é grande. Então não pense que para você não tem mais jeito. Para você que vai nos ouvir, está nos ouvindo nessa hora, de repente você também falhou contra o seu Deus, contra o nosso Deus. Você pecou. Você acha que para você não tem mais condição, não tem mais jeito. Não. Existe sim uma salvação, e a salvação é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que vai nos colocar de pé. Aleluia. É Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai tirar essas mazelas de dentro de cada um de nós. É o sangue dele que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor que nós vamos louvar agora